Nutri, tanto falam desses probióticos, pré-bióticos por aí, mas afinal, o que são eles? Os nomes são tão parecidinhos que até parece que eles são a mesma coisa, né? Mas eles são coisas diferentes e um praticamente completa o outro. A gente tem mais bactérias no intestino do que células no nosso corpo. Por isso, os pré-bióticos e os probióticos são tão fundamentais para reforçar a imunidade e ajudar na nossa saúde intestinal, refletindo, claro, na nossa saúde geral. Deixa eu te explicar um pouquinho mais a fundo sobre eles. A nossa microbiota intestinal ela é formada por mais de 400 espécies diferentes de bactérias. Ela evolui de acordo com a idade, então quando bebê o nosso intestino ele é estéril, mas logo após o nascimento ele começa a ser colonizado por várias bactérias de acordo com a nossa alimentação. Essas bactérias têm muitas funções no nosso intestino, como a digestão, a produção de vitaminas essenciais e também na proteção da nossa mucosa intestinal. O intestino ele está diretamente ligado na nossa função imunológica e nele também estão aproximadamente 60% das células imunológicas. E nele então a gente tem as bactérias maléficas, que são as patogênicas, e as benéficas. Vamos dizer que elas lutam com as maléficas para o bem do nosso organismo. Pense em um campo de batalha que as bactérias do bem, que são as benéficas, as probióticas, precisam de guerreiras fortes, que tenham qualidade, mas também precisam do maior número possível de bactérias para vencer essa guerra. E para essas bactérias que precisam estar em grande número, ficarem fortes, elas precisam se alimentar. E é aí que entram os pré-bióticos, que são os nutrientes necessários para o crescimento e para a multiplicação delas. Para uma boa saúde, o ideal é ter um equilíbrio entre as patogênicas e as benéficas. Quando a tua microbiota está desequilibrada, o que a gente chama de disbiose intestinal, a gente tem uma alteração da nossa mucosa intestinal, levando então a uma menor síntese, uma menor produção e absorção de nutrientes. Também a gente tem um aumento de produção das substâncias tóxicas, a inativação de enzimas, desenvolvimento excessivo de alergias e intolerâncias, entre muitos outros problemas. Pela definição aí da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, os probióticos são bactérias que, quando ingeridas na dose certa, chegam íntegras e ainda vivas no nosso intestino. Então, por isso, elas equilibram a nossa flora microbiana local e beneficiam o nosso organismo, elas trazem benefícios para o nosso organismo de muitas maneiras. O termo probiótico é proveniente do grego, que significa para a vida, só para deixar mais claro para vocês. É no nosso intestino que se concentram as células de defesa do organismo também, como eu já falei. Por isso, cuidar bem do nosso intestino significa investir em uma imunidade capaz de blindar o teu corpo contra vários tipos de doença. Eles são ótimos tanto para prisão de ventre quanto para diarreia, porque eles equilibram a nossa flora intestinal, facilitando a eliminação das fezes e também combatendo bactérias maléficas. Aumentam também a absorção e a fixação dos nutrientes dos alimentos, como cálcio, ferro, as vitaminas do complexo B também. Elevam os nossos níveis de colesterol bom, que é o HDL, reduzem os níveis de LDL, que a gente chama de colesterol ruim. Também é possível consumir os probióticos em pó, para diluir na água, ou também em cápsulas, caso a pessoa tenha intolerância à lactose ou tenha necessidade de fazer um tratamento ali mais específico, a gente manda formular em pó ou em cápsula. Mas, como eu falei para vocês, os probióticos precisam se alimentar, eles se alimentam dos pré-bióticos, que são os nutrientes que favorecem o crescimento e a atividade das boas bactérias do nosso intestino. Elas são basicamente as fibras que o organismo não digere, então elas fermentam e isso vira o alimento para os probióticos, por isso pré-bióticos e probióticos. Além disso, elas são fundamentais também para a sobrevivência das bactérias boas do nosso organismo, são um tipo de fibra também e por isso também é importante para o trabalho do nosso intestino. Elas também colaboram para a redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos, como eu já falei, melhoram a absorção de nutrientes. Mas lá, então, onde eu encontro todos esses pré-bióticos? Eu quero alimentar as minhas bactérias probióticas. Aonde tu vai encontrar? Que alimentos?
alho na cebola, na chicória, aspargos, alcachofra também. Esses alimentos são fonte de inulina, que é um tipo de fibra que ela tem uma ação pré-biótica e que ainda aumenta a absorção de ferro dos alimentos e também a fixação de cálcio nos ossos. Na banana, na aveia, no centeio, na cevada, o mel também contém os frutoligosacarídeos, que são os FOS, que são outros tipos de fibra desse grupo. E aí, me conta agora que tu já sabe tudo isso, como anda a tua saúde intestinal?